Olá, muchas gracias, reverencias, muchas gracias. Es un gusto estar ahora hablando con ustedes, amigos de todo Latinoamérica, de España, los amigos de Brasil que ya están conectados también. Muchísimas gracias. Hoy tenemos la alegría de estar hablando de un tema bastante importante, de una prática em Seichonoye, que é nossa gratidão a nossos antepassados. E antes de começar com o tema de hoje, a mim me gostaria de invitá-los que assumam a posição de oração, cerrem os olhos e vamos começar com a oração do dia. Não? Vamos usar este livro, Mis Orações, do Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi. En la página 134 hay una oración para bendecir los hechos. En posición de oración, entonces, por favor. Por más difícil que sea la lección, la asimilo totalmente para elevar mi alma. Soy una parte del universo. A los ojos de Dios, que es la vida universal, soy perfecto. Le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de perfeccionar mi alma y entender la finalidad de la vida. Bendigo todo lo que se acerca a mí. Vivo perfecta y plenamente mi día a día. Soy el camino, soy la luz. En mi esencia soy perfecto. Dentro de mí está presente Dios, que es la vida universal. Muchas gracias, muchas gracias. Este libro aquí es del profesor Reiner, que siempre me olvido del mío, ¿no? Entonces, gracias a Dios que Reiner viene y trae el libro, ¿no? Bueno, para las personas que están tal vez entrando en contacto con Seichonoye hoy por la primera vez, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que está relacionado con una fe en la práctica de Seichonoye, que nosotros creemos que somos espíritus y vivimos una experiencia humana, y que como espíritu somos vida inmortal. Y por ser vida inmortal, nosotros utilizamos por determinado tempo este cuerpo físico en la faz de la tierra para cumplir con nuestra misión, y esta misión es llena de lecciones, como dice la oración aquí, llena de lecciones que vamos a vivir el día a día, y estas lecciones se quedan dentro de nuestra alma. Entonces un día este cuerpo físico, não el mío, ¿no? Este cuerpo físico va a desaparecer. Y cuando desaparece, nosotros decimos, la persona murió. Pero de verdad, lo que murió, o que se agotó de verdad, fue la energía de este cuerpo material que tiene inicio, medio y fin. Pero la vida que comanda estos movimientos, que hace con que me quito las lentes y vuelvo a poner las lentes. Esta vida, esta energía de la vida continúa a vivir. Y este lugar que esta vida continúa a vivir, nosotros llamamos del mundo espiritual. Y nosotros creemos, entonces, es una creencia de Seichonoye, que esta vida no muere. Y nosotros, cuando vamos para este mundo espiritual, chegando a este mundo espiritual, llevamos las experiencias todas de la vida carnal, de la vida terrenal. Y ahí entonces una persona, por ejemplo, que no sabe, que no conoce, por ejemplo, que es vida espiritual, y ahí se habla en la Sutra Sagrada, el capítulo espíritu, de espíritus que no tienen estómago y sufren un mal gástrico. ¿Por qué no tiene estómago? Porque la esencia vibratoria del espíritu no utiliza más de la materia, pero como utiliza su pensamiento, su sentimiento. Entonces, cuando él despierta en la vida, en la pantalla del mundo espiritual, en su vida espiritual, inmediatamente se recuerda que, yo tengo gastritis, me duele. Entonces, esta persona pensa que está viva utilizando este cuerpo físico, pero já não existe mais o físico. Igual, por lo tanto, não existe mais a enfermidade. Pero como ele está
convicto que sim me duele, a vezes, e é o que vamos estudar aqui depois com estes livros, a vezes ele pede ajuda. Mira, estou sofrendo muitíssimo, por favor, ajudem-me. E alguém da família às vezes capta a vibração deste espírito e aí começa a ter uma enfermidade igualita de seu abuelo, de seu tio, do papá. Compreende? E nós, como que arreglamos a situação? Quando hacemos este espírito despertar para a verdade. Tu eres hijo de Deus, és vida bendecida de Deus, és perfeito, não és pecador, não tem mais corpo carnal. Aí este espírito se desperta feliz. Ah, mira, eu não estou mais enfermo. Muitas graças, muitas graças. E começa então a bendecir seus familiares, seus descendentes. Em la pantalla, nós estamos usando como livro-texto dois livros do professor Heitor Miyazaki, Iluminando Su Camino e Nuestra Gratitud a los Antepassados. Aí está em português, nossa gratitud, pero um momentito que vou mostrar para vocês. Este livro, Álvaro, pode pôr aí? Aí está. Esta é a tapa deste livro que vai chegar em nossos países, creio que a partir de enero vamos estar aí enviando, enero, fevereiro, não sei. Já está listo. Nuestra gratitud a los antepassados. Bonita, não? E este é o livro que vamos estudar em el dia de hoje. E pido a vocês, por favor, que nos acompanhem, não? Em este estudo que vamos estar fazendo aqui sobre tão importante tema, ok? Em este livro, Nuestra Gratitud a los Antepassados, o professor escreve assim. Aí está em la pantalla. É comum que a vida de quienes ignoram a seus antepassados tenha altibajos. ¿No? Quem se encontra em esta situação deve reflexionar sobre a frase: olvidar-se de los antepassados é como ser um arroyo sin naciente e um árbol sin raiz. Mira, olvidar-se de los antepassados é como ser um arroio sem nascente, um árvore sem raiz. Um árvore sem raiz simplesmente não logra viver. Um árvore sem raiz simplesmente se seca e se queda muerta. Miramos aquele árvore que antes era hermosíssimo e de repente, de la nada, começa a quedar-se totalmente sem hojas, sem aquelas hojas verdes bonitas ou sem um fruto rico, não? E aí, então, ¿por quê? Porque as raízes estão mal, as raízes estão equivocadas, estão enfermas, ou seja, o agricultor que tem o dever de cuidar destas raízes não está fazendo. E esta nossa parte que hacemos em nosso cotidiano, quando lemos a Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad, a nossos antepassados, estamos fazendo justamente como este agricultor que põe a água e tudo o que é necessário para que as raízes se quedem firmes, fortes, vivas e empiecem a enviar todos os nutrientes que saca desta terra. E esta terra representa Deus. Os nutrientes que vêm de Deus através das raízes de nossos antepassados são a provisão infinita, a vida infinita, a harmonia infinita, a prosperidade infinita. E estas coisas que vêm através das raízes, que são as coisas verdadeiras, elas sempre vão trazer para nós uma continuidade infinita de coisas. Não são coisas que cessam. Ou seja, são coisas que continuamente vão chegando à nossa vida em forma de saúde, em forma de harmonia, em forma de prosperidade. Ok? Então, este livro, Nuestra Gratidão a los Antepassados, Nuestra Gratitud a los Antepassados, es que mirei aqui, Nossa Gratidão aos Antepassados. Nuestra Gratitud a los Antepassados é um livro hermosíssimo, que você vai ler em um dia. E um dia, quando chegar, você vai adquirir este livro e um dia, porque ele tem 80 páginas, 78 páginas, não? E aí você vai ler e tem aqui
relatos maravilhosos e ensinança maravilhosa, que está assim dizendo, está aí na pantalla. As raízes são nossos antepassados. Os padres são o tronco se desarrolla graças a las raíces. As ramas e hojas se desarrollam e prosperam quando cuidam bem do tronco. Ou seja, adelante vai dizer, como o tronco de la vida são os padres, sem o sentimento de gratitud, sem o respeito e o amor por eles, os hijos, que são as ramas e as hojas, não podem prosperar. Então, a gratitud a los padres é a base de um hogar feliz. Pero para agradecer a seus padres, é importante saber que o papá e mamã, eles não apareceram de la nada. Não é verdade? Antes de papá, antes de mamã, vieram os padres del papá e de mamã, que são nossos abuelos. Antes de nossos abuelitos, vieram os bisabuelos. E assim, infinitamente, não? Infinitamente. Não faltou, em sua raiz, não faltou nadie. Como não faltou nadie, você agora pode estar vivendo esta vida maravilhosa. Esta vida que você vive agora é uma bendição de Deus que você recebeu através de seus ancestros. Eles foram as pessoas que donaram para você esta vida hermosíssima. Então, se as coisas estão de altibajos, se as coisas não estão bem, é porque nós, como agricultor, estamos deixando a desejar. Não estamos fazendo nosso trabalho em relação, às vezes, porque não sabíamos que a vida é vida, ou seja, que desaparece o corpo, mas a vida continua. E como a vida continua, nós devemos expressar nossa alabança a esta vida, nossa gratitud a esta vida, através da leitura da sutra sagrada. Esta mi sutra aqui, vocês vão ver que outro dia foi apagar a vela, e hizo assim e queimou a sutra, não? Então, pero é assim, não? Então, vou ler aqui para vocês uns relatos de experiência deste livro Iluminando su Camino. E este Iluminando su Camino, já temos aí, vocês também estudem, por favor, este livro. Há o capítulo 3, que tem o título Ayuda de los Espíritus Elevados. E aí, o professor aqui, ele começa a falar assim, na página 117. Em el momento del parto, em el mundo divino, se escorre um espírito elevado para que seja o espírito protector, e não há equivocação em sua orientação. Como esse espírito orienta a pessoa através de ondas espirituais, entanto, se o estado espiritual do homem está degradado, ele não pode sintonizar com as ondas espirituais de seu espírito protector, aunque ele avise com a voz espiritual el peligro. Huya al Parque Ueno. La região de Umaya é peligrosa. Isto aqui é um relato de verdade que o Hubo passou com o maestro. Maestro, quando houve um temblor em Japão, na época o maestro estava em sua oficina, e quando houve o temblor, toda a gente saiu correndo. Então, aí o professor disse, não, que quando o maestro seguiu a orientação, ele, de verdade, vamos sair correndo, não? Aí dizia, vamos para o Parque Ueno ou vamos a este lugar chamado Umaya. E maestro, em este momento que houve este temblor, ele quando bajou, ele se acercou assim de la calle e simplesmente por la mente intuitiva se foi a Ueno. E a gente que se rumou a Umaya, dizem que todos morreram aí queimados, não? Então, o professor comenta aqui, o professor Heitor comenta, então, que houve uma orientação invisível. Esta orientação invisível é a orientação de los espíritos protetores. E este espírito protetor que recebimos no momento do parto.
Aí ele disse assim, la persona no podrá oírla y terminará escorrendo el camino de la perdición caso su vida no esté de acuerdo con las orientaciones, no se escucha. Es lo mismo, por ejemplo, que usted tenga un aparato de música y usted no prende este aparato e não escuta a música. A música está ali, lista, e o cantante está listo para cantar para você, por exemplo, uma música hermosíssima, não? Pero você não escuta. ¿Por quê? Porque não prendeu o aparato. Ou seja, há uma diferença, não? Você tem que ter uma atitude, uma ação. E esta ação são as práticas espirituais, a expressão de gratidão a nossos antepassados. Aí o professor escreve, muitas vezes oímos, su ángel de guarda é forte. Em verdade, não existe um ángel de la guarda frágil, pois o espírito que foi elegido para ser protector deve ser elevado, por lo tanto é forte. Se para determinadas pessoas não houve a proteção, não é por falha do espírito protector, sino falha da sintonia entre este e o protegido. Por isso que diz que en la revelación divina de la gran armonía, aunque Dios quiera auxiliarte, las vibraciones mentales de la discordia no te permiten captar las ondas de salvación de Dios. Por lo tanto, para que haya esa sintonía con Dios, es necesario reconciliarse con todas las cosas del cielo y de la tierra. Y ahí entonces el profesor continúa en la página 118, dizendo, há vários níveis em mundo espiritual. Algumas películas que retratam o mundo espiritual tratam de mostrar o lugar chamado umbral, inferno ou purgatório, onde se encontram os espíritos em ilusão, sofrendo dolores, depressão, etc. Aí o professor disse, Deus não criou o chamado inferno ou purgatório. Deus, como é amor absoluto, jamais juzgaria, condenaria, nem castigaria a alguém. Em la película chamada Amor Más Allá de la Vida, há uma cena em que a mulher que se suicidou foi ubicada em um quarto semelhante à casa onde viveu em la terra, pero de forma muito rústica. Quem criou esse ambiente? Em la sutra sagrada, palavras del ángel, assim está. Quem purifica a mente, ingressa em um mundo espiritual elevado adequado a ele. Quem não purificou a mente, cria com sua força mental o ambiente adequado a ele e padece esse ambiente. Então, o professor disse que minha mente é que vai criar esta situação no mundo espiritual por minha crença. Porque eu creio em esta situação, então, quando minha mente, meu espírito se vai para o mundo espiritual, ele começa a criar este ambiente de sofrimento, que é este caso desta película. A palavra purgatório é assim definida segundo o dicionário Aulete, que purga, purifica, purgante, purgativo. O purgatório é o lugar onde permanecem os espíritos que estão em ilusão profunda, é decir, para purificar-se de los actos praticados em la vida física. E aí ele disse que o professor, o sagrado maestro Masaharu Taniguchi, descreve a los espíritos que se encontram em este lugar deste modo. Los espíritos, em suas respectivas situações, passam por el processo de purificação. Quanto mais acumule karmas negativos, mais tempo lhe tomará ao espírito eliminar as impurezas. Eu dije diversas situações de sofrimento, porque os karmas negativos variam de um espírito a outro, e o processo de purificação varia conforme o tipo de karma. Alguns espíritos sofrem muito em el processo de purificação e, em sua angústia, pedem socorro a seus descendentes diretos e indiretos que estão em este mundo. Pero não é que um espírito está desejando mal para você, de nenhuma maneira. Aí, em este livro, Nuestra Gratitud, em la pantalla, está assim escrito. Vou tomar um pouquinho de água. Diz assim, vamos ler aí, não? Quando o antepassado continua padecendo a enfermidade que levou ao corpo à muerte e se acerca a um descendente,
começa a sentir a mesma enfermidade. Não é a propósito, sino um pedido de ajuda. Como é um pedido de ajuda, mira, que triste, não? Você está sofrendo por algo, e aqui nós, na terra, quando vimos alguém sofrendo, padecendo por alguma situação, claro que vamos ajudar e queremos ajudar. E sofrimos juntos também, não? Então, este espírito está em este mundo espiritual pensando, Deus mío, eu estou enfermo. ¿Dónde está mi mamá que no me escucha? ¿Dónde está mi hijo que no me ayuda aquí con la pastilla, por ejemplo? E este espírito em ilusão, ele sofre, e não é porque, José Maria, você se levou muito mal com seu papá, então meu papá agora está em mundo espiritual, e meu papá vai quedar agarrado a mim, dizendo, agora você tem que sofrer, tem que pagar. Não, meu papá, ele chegou neste mundo espiritual, nós já estávamos fazendo a Sutra Sagrada, mas se ele estava enfermo, imediatamente quando chegou aí, seu corpo, simplesmente espiritual, já recebeu a curação. ¿Por quê? Porque compreendeu que é filho de Deus perfeito e maravilhoso, através da leitura diária que hacemos da Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad. E aí o professor continua, vamos ver aí na pantalla. Simplesmente, este espírito chama a alguém com todas suas forças para livrar-se do sofrimento. E a pessoa que capta essas vibrações mentais, as vibrações enfermas emitidas desde o mundo espiritual, materializa em seu corpo a enfermidade. E aí, então, em este livro, o professor, ele habla, não, de vários relatos de experiência. E aqui, eu queria compartilhar com vocês, né, destes relatos. Aqui há que diz assim que os espíritos que estão, por exemplo, em ilusão, ou seja, chegaram allá e estão sofrendo, estes espíritos, ao pedir ajuda, nós captamos e a enfermidade se manifesta em nosso corpo, não? Aí aqui, o professor, ele vai dizer aqui que um relato que está na página 130, não? A pessoa disse assim: desde há anos eu sofria com dolores na região do estômago. Mira que interessante. Inclusive, algumas vezes não podia alimentar-me bem ao redor de 3 ou 4 dias. Me hice exame e me detectaram um pequeno problema que aún com medicação não melhorou. Aí, lhe contei ao professor Heitor, quando fomos à Argentina, que eu havia visto a película Nosso Lar, é uma película que tem aqui de um médium que habla de um espírito, seria Nosso Hogar, não? E disse que ao redor de 3 vezes, e que sempre me preocupava a situação de meu tio, cuja morte, infelizmente, foi trágica e lo que influiu em nossa vida. O professor Heitor me orientou a ler a sutra para meu tio durante 49 dias. Confesso que ao início pensei, caramba, são 49 dias, pero decidi hacerlo. Ao mesmo tempo, me senti feliz de poder ser-lhe útil a meu tio. Em verdade, em aquele entonces me senti indignado por la forma trágica que ele faleceu. Fui realizando os 49 dias de sutra e comecei a sentir em estes dias uma sensação muito agradável. Mis dolores estomacales desapareceram e hasta deixei de tomar os remédios. Observações. Recordava a esse tio com muito carinho as visitas a sua casa e vice-versa. E também quando passeava com ele em moto. Em estes dias me encontrei com minha tia, sua viúva, e sem que lhe mencionasse alguma coisa sobre a oração, ela me contou que meu tio sempre levava uma foto minha em sua bilheteira e não a foto de seus filhos. Era muito grande o carinho que ele sentia por mim. Recebi tal informação com alegria e, ao mesmo tempo, uma confirmação do carinho e amor que ele nutria por mim, não? E este senhor se quedou curado, não?
Aí depois, aí no outro relato da experiência, meu nome é Felizmino Mota, cumpri 68 anos em último 11 de abril. Aí ele disse aqui que conheceu Seiichi Noe em 2009 e quando acompanhei a uma amiga que foi a solicitar orientação personal. Ele solamente foi a Seiichi Noe acompanhando sua amiga. E aí, diz que chegou aí, este dia havia lá cerimônia aos antepassados. Mas me parecia muito estranho, pois sou evangélico desde há 58 anos. Sin embargo, aún assim continuei indo para ajudá-la. Então, comecei a assistir às classes de los miércoles e o professor Heitor citava muito a Bíblia. Me fui me interessando cada vez mais, pois percebi que a verdade que se ensina aí é a mesma verdade da Bíblia. Gradualmente fui adquirindo alguns CDs, livro La Humanidade Extenta de Pecado, las Sutras Sagradas, assisti às classes sem falhar e senti muitos desejos de adquirir a coleção La Verdade da Vida. 3 vezes senti que tinha de comprar a coleção de los 40 volúmenes de La Verdade da Vida. Em la terceira, obedeci aquele impulso, pois percebi que era de Deus. Empecé a ajudar a divulgar Seiichi Noe, entregando as revistas, que estamos fazendo também em nossos países, não? Uma grande campanha de divulgação das revistas. E, bueno, e ele continua falando aqui, que um dia levei a minha esposa a uma consulta médica e, mientras esperava, estive lendo o librito Meditação Shinsokan. E este policlínico onde estava ele, estava lleno. E ali sentado, lendo aquelas palavras tão maravilhosas, pensei deste modo: meu Deus, se isto que estou lendo é verdade, e de la forma que eu estou pensando, dá-me uma señal. Haz que alguma destas pessoas venha perguntar-me sobre este librito. Uns segundos depois, uma senhora que não conhecia se levantou, mira que interessante, de onde estava, tomou minha mão e la volteou para ver o livro. Então lhe perguntei: por que hizo isso? E ela respondeu que não sabia, pero que necessitava hacerlo. Então fui ao alto, tomei uma revista de Seiichi Noe e se la di, lo que la deixou muito feliz. De este modo, tive a segurança de que o livro Meditação Shinsokan tinha algo de sobrenatural, lo que hizo que me interessara aún mais por la ensinança. E aí ele comenta que a vida foi cambiando, coisas incríveis começaram a suceder-me, me curei de 3 hérnias em el disco e de los pico de loro, además de espolón em mi pé direito, tinha catarata em los 2 ojos e era necessário cirurgia, pero quando regressei à consulta médica estava estabilizada e já não foi necessária a intervenção. Um dia eu estava cuidando de los árboles de mi patio e coloquei uma escalera doble para chegar hasta a punta de um de los árboles. Quando estava arriba, senti uma voz dentro de mim que dizia: la escalera te va a lançar. Me aferrei a uma rama del árbol e em fração de segundo escapei de uma caída peligrosa. Então fui compreendendo que podemos viver muito tranquilos, pois Deus nos cuida, pero o secreto é amar, perdonar, agradecer e ter um coração sem maldade. Aí depois ele começa a dizer várias coisas que passaram com ele. Aí também, na página 135, o professor habla de problemas em la cabeça. E há um livro do professor Seiichi Taniguchi, do Sagrado Maestro Seiichi Taniguchi, que hoje, inclusive, estamos fazendo a oração de gratidão, não, ao Sagrado Maestro Seiichi Taniguchi. Este livro temos em espanhol, assim se concretiza bem. E no capítulo 13 está escrito assim: la cabeça simboliza la persona de posição superior. Los ojos expresan la própria mente, pero la parte superior, como el cerebro, la frente, los cabellos, etc., se utiliza para simbolizar los superiores. O término utilizar se deve interpretar, evidentemente, como uso inconsciente em sentido de simbolização. Superior, neste caso, representa ao padre, ou à madre, ou ao jefe, e em numerosas vezes indica antepassados. Aí, então, ele começa a dizer, não, que e comenta aqui um relato na página 186 de um amigo de nós, que hoje é professor de Seiichi Noe,
que é Edson de Lima Pardim, que vive em uma cidade chamada Recife. E este Edson, ele começa a dizer aqui que quando foi na primeira noite de um seminário, que ele já não podia dormir, foi ao salão nobre e delante do quadro aí, me sentei em uma silla e comecei a fazer a meditação Shinsokan. Em um momento, só venia a minha mente el hino sagrado, canto da vida imortal, e me la passei toda a noite chorando copiosamente. Por la mañana, quando o responsável por el sonido da academia chegou ao salão, me encontrou e me despertou. Eu estava mojado em lágrimas, estava desidratado e com muita debilidade em las pernas, e para levantar-me de la silla, tuve que arrodilhar-me em suelo. E o último dia da atividade em el trabalho de campo, me orientei com o professor Eito e lhe contei a sensação da cabeça. No mesmo instante, ele disse categoricamente: alguém de sua família faleceu devido a um golpe acidental em la cabeça ou com algum instrumento. Aí ele disse que quando regressou à sua cidade, chamei a minha abuela paterna, perguntando-lhe se alguém da família havia falecido devido a um tipo de trauma em la cabeça, e ela me contou que quando tinha 3 anos de idade, seu padre, em uma peleia em el campo, morreu com um golpe em la cabeça com la asada. E me deu seu nome completo. Então, lhe ofereci a leitura da Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad, especialmente então a este meu bisabuelo, conforme a recomendação do professor. Lo mais interessante foi que no momento em que ela me disse seu nome, em el mesmo instante, fui sentindo alívio na cabeça, como se houvessem retirado um peso de ela. Em esse momento, lhe agradeci bastante a meu bisabuelo, e em delante, não senti mais nenhuma sensação em la cabeça. Essa mesma noite, hicimos a cerimônia especial de agradecimento a meu bisabuelo, e senti que me liberei de toda a sensação que me acompanhara desde há muito tempo. Compreendem vocês como é maravilhoso saber que nossa vida é vida de Deus, não é uma vida qualquer, e que nós não somos simplesmente um ser que tem início, médio e fim. Somos seres imortais, somos vidas imortais. Somos espíritos que estamos vivendo esta experiência humana. Eu comentei com vocês que quando vivia em Santa Tecla, uma pessoa, ele administrador da academia na época, me trajo um vecino, um senhor que vivia aí, um senhor jovem, que vivia em la academia de cerca da academia, aí por el vecindário. E esta pessoa, ele fazia universidade por la noite em la ciudad de Gravataí. E uma das noites, e aí hace muito frio, não? Os amigos que conhecem a academia sabem, aí hace muito frio. E ele não via nada por la carretera e ele pensou que passou por algo, atropelou a algo. Pensou que era um perrito, algo assim, um perro. E se foi à la casa. Aí, ele outro dia, se despertou e viu que havia sangue, o auto se quedou todo roto, a parte a delantera aí, e os vecinos estavam comentando que havia uma niña de 14 anos, mais ou menos, que estava passando aí, em la carretera, e foi atropelada por um auto e morreu. Então, e ele não prestou auxílio nem nada, e entrou em profunda depressão. Ele estava em processo, então, estava em juízo, não? E a família queria vingança. A família dizia que, Deus mío, me irrita, não? De 14 anos de idade, e ele simplesmente la quitou a vida, não? E aí, então, este senhor se quedou em depressão profunda, e aí eu comecei a dizer-lhe: vamos fazer durante 21 dias a leitura da Sutra Sagrada para esta niña aqui na academia. Você tem que vir aqui, hein? E ele disse: está bem, vou vir. Então, a esposa sempre o acompanhava, e por la manhã, depois da oração matinal da academia, eu fazia com ele a Sutra Sagrada, e aí fazia a oração para perdonar. Pedia para a niña: perdone, por favor, porque ele não sabia que era uma niña. Ele pensava que era um animal que estava aí, não? E começou a ser. Ele começou a melhorar da depressão,
E interessante, senhores, chegou o dia do juízo e ele foi aí, não, para este local com seu advogado e tudo. E a mamá da niña, mira que interessante, a mamá da niña lo chamou e disse a ele: mira, eu tive um sonho com minha hija e minha hija me dijo que era para perdonar a você porque você não hizo realmente com intenção e que ela está muito bem e simplesmente ela nadie se muere antes de la hora. E ele foi a pessoa que hizo a situação, foi o objeto que proporcionou para ela o regresso para o mundo espiritual. E como ela retornou, morreu instantaneamente, o professor escreve, não? O professor Seicho habla sobre isso, que a pessoa que morre instantaneamente, a pessoa simplesmente deixa todos os karmas negativos, as sensações negativas em seu corpo e se vai livre, desperta para o mundo espiritual. E a hija apareceu em sonho para a madre e disse: perdone, mamá, perdone. E que passou? Passou que, claro, que aqui em Brasil, por exemplo, o juiz, de verdade, a promotoria iba a poner ele em cárcere. Pero a madre pediu: não, ele não tem culpa de nada. Ele não é responsável. Foi realmente um acidente. E a madre comentou isto, e aí, então, como não houve a situação de auxílio, essa coisa toda, ele se quedou fazendo um pago, tinha que pagar em juízo, de verdade, alimentos, não? Para casas de ancianos, algo assim, e curou-se totalmente desta depressão. Então, aí nós vemos que, de hecho, a vida é algo assim esplendorosa. E que nós que estamos vivendo esta vida, devemos expressar nossa gratidão àqueles que simplesmente marcharam antes de nós, que se foram antes de nós e que continuam vivos. ¿Ok? Estos são nossos antepassados, não? Agora, dentre estes antepassados, também há uma pessoa muito importante que devemos orar, que são os angelitos abortados. Aqueles niños e niñas que tinham a missão para cumprir na faz da terra, pero simplesmente foram rechazados por los padres, que quitaram a vida deste niño, desta niña, e ele simplesmente deixou de viver. E a vezes o papá e a mamã simplesmente praticaram este aborto por não saber que a vida que estava ali, em esta semilha chiquita, já era a vida de Deus. E aí este espírito se marcha com rancor, com ódio. Ah, por que meu papá me hizo tal coisa? Por que minha mamã me quitou a vida? E este espírito de verdade tem este sentimento de ódio em seu coração. Sofre muito. A vezes, um irmão capta esta vibração deste hijo, não? E começa a quedar-se com as mãos e os pés helados, começa a quedar-se dentro da habitação, em um lugar totalmente cerrado, começa a cambiar da noite, o dia por la noite sai por la calle com ímpeto de morir, não sabe de onde vem. Às vezes quer entrar na universidade, tem ganas de estudar, estuda, e de repente chega o momento e não é aprovado. Todas estas sensações, de verdade, às vezes, e temos vários relatos de experiência em Seichonoye, de padres e madres que, ao reconhecer o erro, tiveram dois sentimentos. Primeiro, reconhecer este hijo e nombrá-lo com nome e apelido. E como não sabemos, às vezes, o sexo, podemos poner um nome que sirva tanto para homem quanto para mulher, nome e apelido. Aí isso significa reconhecer, um bautizo. Ah, estou bautizando meu filho, eu reconozco. Este é um sentimento, reconhecer. Segundo, arrepentir-se.
Pedí perdão do fundo del alma. Papá não sabia que era a vida de Deus. Mamá não sabia que era a vida de Deus. E aí oferece a sutra sagrada e depois a oração para perdonar. Ok? Seguro, senhores, que o hijo que estava involucrado em la drogadicção, que estava com depressão de la nada, que estava cerrado em la habitação, que estava cambiando el dia por la noche, que ou estava gastando muita plata de los padres, cambia totalmente sua personalidade, porque o hermanito é reconhecido e começa a enviar vibrações de proteção para este hogar. ¿Ok? Bueno, Reinel já está aqui louco para falar com vocês, então eu vou deixar que hable um pouquinho e aí regresso para concluir e vamos terminar o dia de hoje fazendo uma prática recitativa. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo habla, no? Este muchacho colombiano. Dios mío. Bueno, muchas gracias, profesor Reinel. Vamos para concluir aqui, ¿no? Em la página 145 de Iluminando su Camino, o professor vai nos compartilhar um outro relato bastante interessante. Em 1997, por primeira vez, fui ao seminário de Seichonoye. Era o seminário de carnaval. Em adelante, comecei a praticar a filosofia e me envolvi uma adepta de Seichonoye. Quando compreendi a importância de registrar a los membros de nossa família em la missão sagrada, uma das primeiras atitudes que adoptei em Seichonoye foi inscrever toda a minha família em la missão sagrada. Inclusive, le perguntei a minha madre os nomes de todos os falecidos de la família e inscrevi a cada um de eles em la missão sagrada. Também iniciei a oração de gratidão a los antepassados. Comprei um oratório, vinculei a cada um em sua respectiva tablilha e todos os dias fazia a oração. Depois de aproximadamente um ano que estava fazendo as práticas, minha madre, quem vive em Araranguá, ciudad vecina a Criciúma, esta é em sul de Brasil, donde vivo, me chamou temprano em la mañana, sorprendida para contar-me um sonho que havia tenido aquela noite. Me dijo que foi tão real que ela despertou com a imagem nítida em sua memória e estava perpleja por lo que havia sonhado. Hasta entonces, mi madre no aprobaba completamente que hiciese la oración a los antepasados, pues creía que eso era invocar a los muertos, cosa que la Sagrada Biblia condena. Por eso, no deberíamos hacerlo, sino dejarlos descansar. Mi madre también me decía que hacer oraciones a las personas ya fallecidas era totalmente inútil, pues según ella, después que se muere, no se tiene más salvación. Mira que interessante os conceitos, não? E essa manhã, a chamada de minha madre me despertou e me preocupei, pois ela nunca lo hace a essa hora. Me perguntou, hija mía, que oração haces a los falecidos? E lhe respondi, é a oração de gratidão a los antepassados de Seichonoye que realizo. ¿Recuerdas que te hablé sobre isso? Então, minha madre me contestou, tuve um sonho muito estranho e muito real esta noite e tuve ganas de chamar-te para contártelo. Soné que havia chegado a um lugar onde estavam reunidos todos nossos falecidos, minha madre, meu padre, tu padre, meu suegro, enfim, todos quienes já morreram. Parecia uma fiesta. Cheguei e les perguntei, ¿qué estão fazendo aqui todos juntos? Aí meu suegro me respondeu, estamos aqui esperando aquela oração de Rose, que nos lê aquele librito. Todos os dias venimos a escuchar, porque nos gusta muito oírla, nos hace muito bem. Quando eu cheguei aqui, dijo meu abuelo, que é o suegro de minha mamá, ¿no? Ele de ali, ele comentando, não? El jovem, com 24 anos de idade, devido a uma peleia, cuchillado, levando incontáveis cortes, muitos na perna. Não podia nem caminhar de tanto dolor que sentia em aquele membro. Vivia rimiendo e correando, e hoje, míralo, corre, salta como um chiquillo. Essa oração é muito boa, todos hemos melhorado.
E nadie mais sente nenhuma moléstia. Ou seja, eles estavam enfermos no mundo espiritual. E a senhora Rose começou a ser a sutra sagrada e eles se quedaram curados. Essa oração é muito boa. Todos hemos melhorado e nadie mais sente nenhuma moléstia. É a oração que Rose hace todos os dias. Lo que nós estamos esperando aqui, pois em um rato ela vai fazer. Mira, a partir desse sonho, minha madre começou a crer nas orações de Seichonoye, na cerimônia em memória dos antepassados, em cuidar das tumbas e a missão sagrada. Esse sonho foi um aviso, disse ela. Eu te pido que sigas fazendo-la, porque eles estão muito felizes. A partir de então, minha madre começou a respeitar muito Seichonoye e praticar também. Graças antepassados, muitas graças, muitas graças. Bueno, em la pantalla aí, ustedes vão, vou pedir para Álvaro poner aí para ustedes. Estos são os registros espirituais. Este de color verde está assim escrito: almas de los antepassados de la familia. É onde ponemos os apelidos de la familia. Para cada raiz de nuestra família, usamos um de estos registros. ¿No? Em meu caso, pongo de mi papá em um, que é Coelho, e outro uso para utilizar para os apelidos de minha mamá, Alves dos Santos. Este de color naranja são para almas individuais. Então, para mi papá, que eu pongo a alma de Luiz Coelho, a alma de Eli Coelho, a alma de Aparecido Coelho, a alma de... E são para espíritos individuais. Não? Claro que, seguro que meus antepassados, meu papai, todos estão aí nos registros de los antepassados da família. Pero quando utilizamos esta alma individual, é uma manifestação de carinho muito grande para eles. Porque estamos reconhecendo, graças, em meu caso, graças, papá, por la bendição da vida. Estou oferecendo a você esta oração. E esta oração, este registro espiritual, é, na verdade, a invitação. É o boleto que faz com que os espíritos sejam acordados, não? José Maria se acordou de mim e meu papá, como esse relato de Rose, vem para escutar a oração. E que hacemos com estes registros? Aí de color, este color aí, não sei se é lila, morado. Bueno, este é de sublime bendito ángel del reino del Dios. São para os espíritos abortados, tanto aborto provocado quanto natural. Os espíritos que são abortos naturais, Maestro escreve que são espíritos elevados, que tinha solamente aquele período curto de quedar-se mantendo contato com a matéria, não? Com este mundo terrenal. Aí termina esta graduação, se marcha, regressa ao mundo espiritual. Este é um espírito muito elevado. Então, nós também devemos orar para os espíritos que foram abortados naturalmente. E os que foram provocados, temos que fazer desta maneira, não? Nombre, apelido e oração para perdonar, arrepender-se, ok? E o que hacemos com estes registros, professor? Estes registros aqui, nós, que é a lista que René estava pedindo a vocês, vamos agora, no Dia de los Muertos, vamos fazer a evocação, vamos invitar a eles para participar desta cerimônia. Depois, eles vão estar aí em Santuário Roso de Brasil, onde vão quedar-se recebendo orações 5 vezes ao dia, 5 orações ao dia, com sol, lluvia, com vacações, sem vacações, com neve, com temblor, lo que seja. Todos os dias há aí um professor de Seichonoye na Academia de Ibiúna que vai oferecer esta leitura da Sutra Sagrada para seus antepassados com bastante amor, com bastante carinho, com bastante gratidão. Nós em casa hacemos, não há problema. Pero estes registros, por isso que estamos pedindo, por favor, todos vocês que são nossos líderes de Seichonoye, aí eu vi que estão vários aí que são líderes de Seichonoye, professores de Seichonoye,
que estão nos vendo em este dia. Saludo a todos vocês. Quero enviar um abraço muito especial também à professora Berta de Panamá. Professora, sepas que la quero muitíssimo e sei que tudo está bem. Sei que tudo está bem, não? E também um abraço a todos vocês e pedir-lhes, não, que por favor nos ajudem neste momento. Este momento que estamos passando hoje, não, todos os países do mundo nesta situação, vamos a agarrar nossas forças espirituais, vamos fazer com que a força espiritual seja a força mais importante em este momento, e quanto mais hacemos a oração para nossos antepassados e permitir que outras pessoas conozcam este movimento que hacemos, para que eles também sejam felizes, para que os espíritos de los antepassados de eles também puedan receber as orações, não? Então, les pido, por favor, que não se olvide de invitar a seus familiares para inscrever seus antepassados, não se olvide de invitar por el vecindário, claro, sempre, por favor, respeitando os protocolos de seu país, não? Divulgue, llame a gente. Mira, ustedes viram este relato de Rose, que os espíritos estão esperando a oração, porque um que estava enfermo se quedou totalmente sano. Que alegria é poder ajudar. E como em início de la charla, estávamos falando que a vida é como o árbol. Se as raízes estão fortalecidas, seguramente, por maior que seja o problema que está manifestado agora fenomenicamente, não te preocupes, agarre firmemente em la prática espiritual de Seichonoye, leia a Sutra Sagrada, permita o amor de Deus manifestar-se através de você para fazer esta divulgação, invitando a gente para fazer suas inscrições de los antepassados, enviar a lista, nós vamos llenar. Eu quero fazer também um agradecimento. Eles não estão vendo, pero os professores e dirigentes de Seichonoye de Angola enviaram também sua lista com 1.061 registros. 1.061. Então, nos quedamos muito felizes com isto, não? Então, queria pedir a cada um de vocês, por favor, que lo hagan, não? Hagan este trabalho de divulgação, porque seguramente, quanto mais nossos antepassados receberem as orações, eles vão quedar-se felizes, vão bendecir nossa família e tudo vai estar perfeitamente bem. Como está faltando um pouquinho menos de um minuto, eu queria invitar a vocês, não, para terminar o dia de hoje, vamos fazer uma prática recitativa, não, de imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Então, a mim, Álvaro vai vir agora para deixar-me mais bonito aí. Deixa-me ver. E aí, nós outros. Ok. Muito bem. Está bem, não? Estou bonito, hein? Bueno, e nós vamos terminar rapidamente. Queria pedir a vocês, por favor, não se olvide de enviar a lista hasta mañana, lunes, 9 de la mañana de Brasil. ¿Ok? Muchísimas gracias. Asuma posição de oração, por favor. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Padre, que das vida a todos os seres vivientes, bendice-me com tu Espírito. Eu vivo não com minha própria força, sino por la vida de Deus Padre presente em todo o universo. Mis obras não sou eu quem las realizo, sino a força de Deus Padre presente em todo o universo. Ó Deus, que te manifestaste através de Seichonoye para indicar o caminho do céu e da terra, protege-me. Muitas graças. Nos seja permitido a partir deste momento iniciar a recitação Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição. Esta recitação não la pronuncia el yo carnal, sino vibrações de la vida de Deus em mi interior, la qual es mi verdadeira imagem harmoniosa e perfeita. Então, haz que se manifeste mi supremo yo, ao mesmo tempo que bendice e purifica o mundo. Muitas graças. Vamos recitar.
Imagen verdadeira, armonía, perfección. 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 Imagen verdadeira, harmonia, perfecção. Imagen verdadeira, harmonia, perfecção. Imagen verdadeira, harmonia, perfecção. Muchas gracias. Canto de la gran armonía. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y el mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y el mundo reina la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Un feliz domingo. Sejam muy felizes. E seguramente muito pronto vamos estar juntos celebrando sempre a vida. Muitíssimas graças. Deus os bendiga. Muitas graças.